Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 11, diz a palavra do Senhor. Em Provérbios 2, versículos 1 a 11. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Até aqui a palavra do Senhor. Pai amado e bendito, te agradecemos por essa manhã especial, pela tua presença, pelo café da manhã, por desfrutarmos de momentos preciosos de comunhão, pelos louvores, pela oferta, pelas orações. Deus, por tudo te damos graças. Abençoa-nos nesse momento, que a tua palavra entre em nossos corações e que possamos buscar sabedoria e uma vida que glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, no final do século XVIII, essa não é uma ilustração, mas é uma história, é um fato que aconteceu. No final do século XVIII, mais especificamente no dia 30 de maio de 1792, William Carey, um homem nascido na Inglaterra, numa situação difícil, de pobreza, depois se tornou um sapateiro e se converteu ao Senhor e se tornou ministro do Evangelho. Em 30 de maio de 1792, William Carey pregou numa reunião de ministros da Associação Batista em Nottingham, lá na Inglaterra. O seu famoso sermão baseado em Isaías 54, 2 e 3. O tema do sermão de William Carey, em 1792, foi: espere coisas grandes de Deus, tente coisas grandes para Deus. Vou repetir o tema do sermão de William Carey naquela ocasião. Espere coisas grandes de Deus, tente coisas grandes para Deus. Ele se baseou no texto de Isaías 54, versículos 2 e 3, que diz assim: alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as terras arrasadas. A partir desse texto, William Carey, em 30 de maio de 1792, pregou esse sermão, cujo tema era: espere coisas grandes de Deus, tente coisas grandes para Deus. No dia seguinte ao sermão pregado por William Carey, foi votada a resolução de planejar a formação da Sociedade Batista Particular para a propagação do Evangelho entre os pagãos, que se tornou a Sociedade Missionária Batista. Então, motivados por aquele sermão que falava de abençoar as nações, foi instituída a que viria a ser a Sociedade Missionária Batista. Carey, aí devia ter uns 30 anos, casado, com 3 filhos e a esposa grávida do 4º, sentiu-se impelido pelo Espírito Santo a ir para a Índia, um país difícil, um país não alcançado, um país cheio de tradições de religiões não cristãs. E em 1793, o sermão foi em 1792, e em 13 de junho de 1793, pouco mais de um ano depois, ele, sua esposa, já tinham um 4º filho nascido, e seus 4 filhos tomaram um navio e chegaram na Índia em novembro, em 19 de novembro. Irmãos, viagem de navio, ainda mais nessa época, no século XVIII, era demorado. Então, eles saíram da Inglaterra em junho de 1793 e chegaram em novembro na Índia. Ao chegar lá, Carey enfrentou muitas dificuldades, resistências do povo, resistências burocráticas também. Foi para o interior, uma região muito pobre, e lá um de seus filhos, Peter, de 5 anos, veio a falecer de disenteria. Com o falecimento do filho deles, a esposa de Carey
praticamente enlouqueceu. Ela ficou muito perturbada e alguns amigos de missão dizem que ela era tratada como uma louca. Ela ficou perturbada com a perda do filho numa terra distante, mas eles continuaram. Deus enviou mais 2 missionários que com eles fizeram um trio que ficou conhecido como o Trio de Serampore, que era o lugar onde eles fizeram a base da missão. Após algum tempo, a esposa de Carey também veio a falecer, e 20 anos depois de ter chegado à Índia, ele ficou na Índia aproximadamente 40 anos, e não voltou mais para a Inglaterra, ficou lá em definitivo. Mas em 20 anos, Carey e seus 2 amigos publicaram folhetos em 20 idiomas. Ele, por conta própria, não era um erudito, estudou hebraico, grego, latim e outras línguas, e começou a traduzir a Bíblia na língua dos indianos. E em 20 anos, ele e seus amigos publicaram folhetos em 20 idiomas e partes das escrituras em 18 línguas. Durante seus anos naquele lugar, Serampore, ele fez 3 traduções da Bíblia inteira para os idiomas bengalês, sânscrito e marathi. Traduziu a Bíblia inteira para esses 3 idiomas falados na Índia. E ajudou em outras traduções completas da Bíblia e traduziu o Novo Testamento e partes bíblicas para muitas outras línguas e dialetos. E olha que impressionante. Durante os primeiros 18 séculos de história do cristianismo, ou seja, até aquela ocasião, foram feitas 30 traduções da Bíblia. Até essa época. Tinham sido feitas 30 traduções das Escrituras Sagradas. Carey e seus companheiros dobraram o número nas 3 primeiras décadas do século XIX. Então, em 30 anos, eles dobraram o número de traduções da Bíblia que existia até então, em 1.800 anos, em 18 séculos. Além disso, foi marcado por Carey a conversão de muitas pessoas, o batismo de muitos indianos e uma visão missionária que fez com que Carey fosse conhecido como o pai das missões modernas. A partir da vida dele, um trabalho poderoso de missões na Índia deu início. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? E se Deus permitir, contarei novamente à noite, mas com uma ênfase bem diferente. À noite, se o Senhor permitir, eu falarei sobre um texto marcante do início de Êxodo. Hoje eu darei aula na escola dominical sobre Êxodo. Se puder ficar conosco um pouquinho mais, a gente vai acabar o culto um pouco mais cedo, para acabar a escola dominical também mais cedo. Estamos iniciando essa nova dinâmica para facilitar os irmãos de ficarem para a escola dominical. Trouxemos apostilas, você vai receber material gratuitamente, se você puder ficar para a aula. E vamos juntos caminhar pelo entendimento do livro de Êxodo, e também falarei sobre isso à noite. Vou usar o texto, o exemplo de William Carey, mas com uma outra ênfase. Mas por que eu estou falando dessa situação essa manhã? O que leva um homem a deixar sua terra? Ele saiu da Inglaterra, ficou quase 6 meses no navio para chegar na Índia para pregar o Evangelho, e ele trabalhava de forma ininterrupta, às vezes trabalhava em fábricas para levantar recursos para a família, e trabalhando de forma ininterrupta na tradução da Bíblia para povos que ainda não tinham as Escrituras em sua língua. O que leva um homem a viver dores tão intensas como perder um filho, depois perder a esposa e continuar no campo missionário, continuar perseverando? O que pode levar alguém a perseverar, a caminhar de forma tão intensa? Como falei, não vou falar nessa manhã sobre missões, mas eu quero usar essa história marcante de William Carey, que tem a ver, inclusive, com o tema do nosso retiro. Pois nosso retiro do Corpus Christi, vamos falar sobre missões, sobre evangelização, igreja, evangelização e missões. Então, vamos ouvir muito sobre isso aqui até o meio do ano, se Deus assim permitir. Mas eu quero chamar a atenção para um homem que perseverou num propósito de alcançar vidas para Cristo. E se lá, no início da sua caminhada, o sermão dele foi o tema, espere coisas grandes de Deus, tente coisas grandes para Deus. Carey foi alguém que viveu isso. Ele esperou coisas grandes do Senhor, ele tentou coisas grandes para Deus, e Deus o honrou com um ministério extremamente frutífero, que veio abençoar não só os indianos, mas pessoas em outras partes do mundo, inclusive nós hoje, ouvindo essa história nessa manhã. Mas Carey teve que perseverar, Carey teve que buscar, Carey teve que se esforçar. E é nisso que eu quero conectar com o texto que lemos no início, de Provérbios, capítulo 2. Provérbios 2, nós vamos ingressar essa semana, você que está acompanhando o nosso plano de leitura, na leitura do livro de Provérbios. Se você não está acompanhando, pegue um folhetinho ali fora e comece a partir de agora, depois coloque o mês de janeiro em dia, mas leia a Bíblia, irmãos. Precisamos ler a Bíblia, e quando você lê a Bíblia junto com os irmãos da igreja, há um benefício, você pode trocar, você pode começar amanhã a ouvir mensagens baseadas no texto. Então, caminhe conosco nesse plano de leitura.
E Provérbios é um livro muito marcante, que é o livro que fala da sabedoria, da importância de vivermos uma vida sábia, da importância de vivermos uma vida que glorifica o Senhor. E aqui no capítulo 2, ele dá algumas direções muito interessantes, mas antes eu queria voltar no capítulo 1, versículo 7, que é o texto base, talvez o versículo central do livro de Provérbios. Diz assim, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Leia comigo somente esse versículo em voz alta, todos juntos, por favor. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E a partir de então, em todo o livro de Provérbios, há ensinos, direção para a vida, para uma vida sábia. E aqui no capítulo 2, eu queria dividir esse trecho que lemos, do capítulo 2, todo o capítulo 2, na verdade, nós vamos ler na pregação até o final do capítulo, em duas palavras que eu creio que resumem bem o ensino desse capítulo. Primeiro, a busca pela sabedoria, a busca por uma vida sábia, versículos 1-4, e a partir do versículo 5 até o final do capítulo, a recompensa. E a gente vai falar de duas recompensas, a recompensa na mente e no coração e a recompensa nas ações. Então, a busca pela sabedoria, segundo as Escrituras, traz recompensas para nós, tanto no que tange a nossa mente e ao nosso coração, quanto no que tange as nossas ações. Então, vamos ao primeiro ponto, a busca pela sabedoria. Versículo 1 diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, só até aí. A busca. Você vê que aqui há uma clara progressão. Parece que o autor do livro de Provérbios está te estimulando a uma busca crescente e contínua. Preste atenção nos verbos que você encontra aí nesses versículos 1-4. Se você aceitar e guardar no coração, se der ouvidos e inclinar o seu coração, ou seja, sempre falando de algo de fora, você aceita, você ouve, mas você leva para o coração e guarda e inclina seu coração. Versículo 3 já fala de algo mais intenso. Primeiro ele falou de aceitar e guardar no coração, der ouvidos e inclinar seu coração. Agora no versículo 3 ele fala, pedir inteligência e gritar por entendimento. Ninguém grita de uma forma amena. O grito já traz uma ideia de algo intenso. Então, o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está falando, a gente tem que aceitar, guardar, dar ouvido, inclinar, e chega o momento que a gente tem que buscar com intensidade, irmãos. Uma frase que até foi do pastor Marcelo Maia, que inclusive escreveu o material que eu vou distribuir para os irmãos na escola bíblica hoje, material sobre um panorama do Antigo Testamento. O pastor Marcelo Maia, uma vez num seminário que fizemos na freguesia, ele trouxe uma frase que eu acho muito, muito sensata, muito sábia, que é, a graça é o oposto do mérito, mas não do esforço. Quando a gente fala da graça, do favor imerecido de Deus, alguns entendem, então não preciso fazer mais nada. Se eu sou salvo pela graça, se eu fui escolhido pelo Senhor, se Deus já me salvou e me predestinou antes da fundação do mundo, é só eu viver a minha vida e já estarei salvo. Mas nós não cremos assim. Cremos que a graça é o oposto do mérito. Diante de Deus não temos mérito nenhum. Por melhor que sejam as nossas ações, por mais que você tenha um coração generoso, por mais que você adore todo o seu coração, que você leia as Escrituras, que você ore, nós somos pecadores. E por menor que seja o pecado que venhamos a cometer, já seria suficiente para Deus nos condenar. Então, mérito não temos nenhum. Chegamos diante de Deus, a partir dos méritos de Jesus, nosso Senhor. Agora, então a graça é o oposto do mérito. Não há mérito em nós. Mas isso não quer dizer que não temos que nos esforçar, irmãos. Como diz a nossa irmã Lia, a porta estreita continua estreita. Deus não fez reforma, a porta não passou por reforma. O caminho continua apertado. A vida cristã sugere, impõe a nós alguma medida de sacrifício, de esforço. Se você quiser viver uma vida santa, você vai ter que se esforçar, eu vou ter que me esforçar, vamos ter que abrir mão de coisas, porque o caminho é apertado, a porta é estreita. Então, se queremos ter sabedoria, precisamos aceitar e guardar no coração as palavras, como diz no versículo 1, precisamos dar ouvidos e inclinar o coração, como diz no versículo 2, mas também precisamos pedir inteligência e gritar por entendimento. Então, é um esforço.
E no versículo 4, concluindo essa parte, ele diz: se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos. Achar um tesouro, achar uma peça de prata não é fácil. Eu nunca trabalhei com escavação nem nada parecido, mas a pessoa que trabalha, eu lembro de muitos anos atrás, quando tinham aquelas escavações, acho que lá no Pará, acho que era Serra Pelada, não era isso? E você via vários homens ali numa situação muito... Não sei se era no Maranhão ou Pará, acho que era Pará, né? Nilson conhece bem lá a região. Então, você via, às vezes, homens vivendo dias em situação totalmente insalubre, na busca por encontrar alguma pepita de ouro, por encontrar alguns poucos gramas de alguma pedra preciosa. Então, eles se esforçavam. Então, o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que a gente tem que buscar a sabedoria como quem busca a prata, que a gente tem que procurar como se procuram tesouros escondidos. Se o tesouro fosse fácil de achar, a pessoa iria direto onde ele está, abriria e pegava. Mas o que ele está falando? Como um tesouro escondido. Qual é a característica do tesouro escondido? Você não sabe onde está, você tem que se esforçar. Então, a graça não anula o esforço, ela anula um mérito. Não temos mérito diante de Deus, mas não podemos deixar de nos esforçar para ter uma vida sábia. E por isso que eu chamei a atenção o exemplo de William Carey, que é o esforço desse homem de deixar sua terra, deixar seus familiares, ir com a sua esposa e filhos para a Índia, andando meses no navio, encontrando um lugar hostil, passando por toda a sorte de dificuldades para pregar o Evangelho. Ou quando falei algum tempo atrás de um outro missionário famoso, chamado John Patton, que foi pregar para um lugar em que existiam tribos canibais. As pessoas matavam seus inimigos e devoravam sua carne. Imagina você ser enviado para um lugar desse. E John Patton quase foi devorado por canibais, mas Deus prosperou o trabalho missionário dele, o que leva homens e mulheres a se lançarem dessa forma para levar o Evangelho. Um exemplo de esforço, e assim de semelhante forma. Nós precisamos nos esforçar, irmãos. E existem 3 inimigos cruéis que se levantam contra nós nessa busca. E eles são conhecidos nas Escrituras: a carne, o mundo e o diabo. Se você sair daqui essa manhã decidido, eu vou buscar sabedoria, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscar ter uma vida mais intensa de oração, eu vou buscar sabedoria, eu vou pedir sabedoria para conduzir a minha casa, para conduzir minhas finanças, para educar meus filhos, para trabalhar de forma que glorifique o nome do Senhor, eu vou fazer isso. Se você sair daqui decidido a isso, glória a Deus, você terá um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus nessa tua empreitada. Mas você terá um ferrenho opositor, o Satanás, o próprio diabo e os seus demônios. Não seja ingênuo. Satanás se levanta para tentar impedir o avanço do povo de Deus. Então você já sai pronto para uma batalha. Como eu sempre digo, a vida cristã não é um passeio no shopping. Parece muito mais com um campo de batalha em que estamos guerreando para honrar o nosso Senhor. Então o diabo, a carne, a nossa natureza adâmica tende para o mal, tende para o pecado. Se nós nos entregarmos à nossa natureza, nós vamos estar sempre cansados. Mas ler a Bíblia dá trabalho, mas eu fico cansado. Mas eu não estou acostumado a ler. A mente começa a devagar, não é isso que acontece? Você começa a ler a Bíblia e começa a pensar que tem que pagar a conta de luz, e tem que pagar a conta de água, e tem que fazer compras, e tem que limpar minha casa, e tem que terminar um relatório do meu trabalho. Não é isso que acontece muitas vezes? Você está decidido, empenhado em ler a Bíblia, e a sua mente começa a devagar. Ou você começa a pensar em coisas que não tem nada a ver. O diabo, a carne e o mundo. Esse terceiro, não menos poderoso do que a carne e o diabo, eu queria chamar a atenção nessa manhã, porque existem épocas em que a cultura é mais favorável à fé, e essa certamente não é a nossa época. Nós somos uma cultura, até conversávamos nisso no café, em que não há hábito da leitura. A maioria dos brasileiros não tem o hábito de ler, nem a Bíblia, nem livro nenhum. E a nossa fé foi revelada num livro. Então, nós, para crescermos na fé, nós temos que ler. Tem até irmãos da nossa igreja que estão com planos de fazerem aulas de alfabetização de adultos. Isso é louvável, irmãos, porque nós temos que ensinar as pessoas que não sabem ler a ler para poderem ler as Escrituras. Glória a Deus por isso. Então, a nossa fé está revelada num livro. Então, a gente tem que ler. E nós somos uma cultura que não gosta de ler. Nós somos uma cultura muito viciada em telas, em imagens, em séries e coisas que, por si só, podem não ter problema, desde que não seja imoralidade sexual, violência extrema, coisas assim. Mas isso nos condiciona a não refletir.
Vem tudo prontinho ali na tela da televisão, tudo prontinho na tela do tablet, tudo prontinho na tela do celular. Você só fica ali recebendo. E aí, quando você é instigado a pegar um livro e ler, e ter que raciocinar, e ter que desenvolver a sua imaginação, você está tolhido. Você não tem forças para imaginar, porque alguém te entrega tudo pronto. A gente vive isso com as nossas crianças. Esses dias a minha esposa comprou uma versão do livro Peregrino, o clássico do puritano John Bunyan, para lermos com as crianças, e lemos. E certa feita o Daniel falou assim, ele está meio cansado, eu não estou querendo ler não tem um vídeo não. Falei, não, filho, você tem que... Pecador. O pequeno pecador, não tem vídeo não, tem vídeo, mas não vai ver vídeo não vai ler. E aí, mas se fosse só as crianças, ou só o meu filho, seria mais fácil. Mas você nunca viu isso? Será que esse livro não tem uma versão em áudio não, ou em vídeo, para eu não precisar ter que ler tudo isso? A gente precisa lermos. Então, a carne, o diabo e o mundo. E o nosso mundo é um mundo hostil à fé. Porque, além de tudo que eu falei, nós somos uma sociedade extremamente erotizada. Coisas que há 30 anos atrás eram um absurdo, vestimentas, tanto de homens quanto de mulheres, mas especialmente de mulheres, que eram um escândalo há 30 anos atrás, hoje são usadas por pré-adolescentes e todo mundo acha normal. Somos uma sociedade extremamente erotizada, tudo é normalizado. A gente deu um pulinho na praia esses dias, eu, Tati e as crianças, e a gente parece goleiro para defender pênalti, né? Ali, pega um, vai lá, pega o outro. Ou foi para a água e fica assim. Praia com as crianças é sempre uma emoção. E a gente bota um na piscininha, segura o outro, pega lá. E aí estava um quiosque tocando música. E músicas que eu toquei na noite, quando eu tocava na noite. Eu tive o desprazer de ouvir a letra de algumas músicas, só imoralidade, coisa pesada. O cara falando de ter relações sexuais explicitamente com uma mulher que nem era a mulher dele, a outra falando... E eu falei, como é que um crente pode ouvir um troço desse e achar normal, é só música, é só entretenimento, ou ir para o carnaval? Meu Deus. Você vai para o carnaval, pode ir, de lá você não... Continua lá que você vai continuar... Seu final não vai ser com quem pula carnaval. Não vai ser nada bom. Como pode ouvir um negócio desse e achar normal? Mas é o que as pessoas ouvem na praia. Cheio de criança, ouvindo músicas de moralidade pesada. E tem gente que ainda bota criança para dançar isso. Os adolescentes vão no show de mulheres imorais, de homens ou de travestis, e acham tudo normal. Não, isso é só cultura, só está se divertindo. A nossa sociedade é hostil à fé, irmão. Se você não entender isso, você facilmente vai ser tragado. Você vai ter que se esforçar para viver uma vida santa e piedosa, assim como eu também. Porque o pecado naturalizou na nossa cultura. Então, o mundo ele é sempre hostil à fé, e em culturas como a nossa é mais ainda. Então, o diabo, a carne e o mundo vão se levantar para que você não busque sabedoria. Eu e você vamos ter que nos esforçar para viver uma vida sábia diante do Senhor. Mas é só o primeiro ponto, a busca. Mas o que acontece? Se você se esforçar, se você buscar a sabedoria como alguém que busca prata, alguém que busca ouro, gritar por inteligência diante do Senhor, o que vai acontecer? E aí vem a segunda parte, a recompensa. Primeiro a recompensa na mente e no coração, e depois a recompensa na ação. Versículo 5. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Olha que conciliação perfeita de soberania divina e ação humana. Muitos têm dificuldade em achar que Deus é soberano, que acham que se Deus é soberano não tem que fazer nada. E outros pensam, não, mas eu que tenho que me esforçar. E aqui a gente vê uma conciliação perfeita, pois aqui a gente vê alguém buscando, se esforçando, indo atrás da sabedoria e recebendo do Senhor, mas no versículo 6 fala que quem dá a sabedoria é Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que ele ponderasse naquelas coisas que Paulo estava dizendo, pondera nessas coisas que acabo de te dizer, e o Senhor te dará compreensão em tudo. Ou seja, pondera, Timóteo, no que eu escrevi para você, diz o apóstolo Paulo, e o Deus Todo-Poderoso vai te dar entendimento. E assim é conosco, irmão. Esforça-te. Se esforça, busca glorificar a Deus, tira da tua vida aquilo que te afasta de Deus, tira as coisas que impedem a tua caminhada com Cristo, busca a sabedoria, e Deus vai te auxiliar, Deus vai te ajudar, e Ele vai abrir o teu entendimento, porque a sabedoria vem dEle. Versículo 7, ele reserva, olha que essa palavra é interessante, reserva, parece um depósito, parece um presente, como se fosse uma mochilinha bonitinha, reservada, cheia de presente, que Deus entrega assim, para aqueles que o buscam. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para os que andam em integridade. Você está sendo desafiado da sua integridade?
No teu trabalho todo mundo é ímpio, todo mundo fala bobagem, todo mundo fala um monte de coisa, ninguém teme a Deus, e às vezes o cara que não teme a Deus vende mais do que você que é vendedor, e você é tentado a não andar em integridade. Lembre-se desse versículo: Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Espere no Senhor, Ele há de te honrar no tempo certo. Versículo 8, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. O nosso Deus é um Deus que tem ação, irmão. Nosso Deus não é um Deus que fica lá no céu como o Deus dos deístas, que foi uma filosofia que surgiu na época do iluminismo, que dizia que Deus criou todas as coisas. A ilustração do deísmo é um relógio. Eu não uso relógio, mas quem tem relógio aí, você vê o seu relógio, mas você não sabe quem fez o relógio. Alguém fez esse relógio. Ele não apareceu por um passe de mágica. Mas você não sabe quem é. Os deístas creem que Deus criou todas as coisas, mas ficou lá no céu e está esperando os homens tocarem a vida. Mas nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós cremos que Deus age. E aqui ele fala: guarda as veredas da justiça e conserva o caminho dos seus santos. Deus age em favor do seu povo. Aquele que o busca com integridade, aquele que busca a sabedoria, aquele que se esforça, aquele que grita por entendimento, receberá o cuidado de Deus. E mais, versículo 9, então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Entende? Você busca Deus, Deus vai te dando entendimento. Por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, irmãos. A palavra de Deus, ela nutre a nossa alma. A gente precisa ler a Bíblia. E a Bíblia vai abrindo o nosso entendimento, vai dando esclarecimento para a nossa alma, vai dando entendimento para o que é justo, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 10, a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Como é bom quando uma das coisas que eu penso, muitas pessoas pensam que a bênção de Deus se manifesta em coisas materiais. Eu creio que Deus abençoa, Deus nos deu condições de comprar um teclado, glória a Deus. Tem pessoas que têm um testemunho de conseguirem uma casa nova, um carro. Deus abençoa dessa forma também. Mas eu creio que a maior manifestação da bênção de Deus é nós termos prazer naquilo que agrada ao Senhor. Lembra do Salmo 37:4? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, versículo 5, confia nele e o mais Ele fará. Quando a gente se agrada de Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração, porque o nosso coração se alinha com o desejo do Senhor, com a vontade dEle. Então a sabedoria entra no coração, o conhecimento será agradável à sua alma. Quando a Bíblia passa a ser agradável a nós, irmãos. Quando a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a doutrina passa a ser algo que nós amamos, tudo muda, vira uma chave. Porque você ama estar na presença de Deus, você ama conhecer as coisas de Deus, porque a sabedoria entrou no seu coração e o conhecimento se tornou agradável à sua alma. Estar na igreja não vira um fardo. Claro que tem dia que você está cansado, tem dia que você está mais indisposto, mas é uma alegria estar na comunhão com os irmãos, como leu o diácono José Paulo na abertura do culto. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, Salmo 133. Quando se torna no teu coração algo bom, mesmo que você esteja passando por dificuldade, isso é bênção de Deus, irmão. Então, estar fazendo as coisas que agradam de Deus é um sinal, que agradam a Deus é um sinal da sua bênção sobre nós, que a sabedoria está entrando no coração, o entendimento está nos protegendo. E aqui, a partir do versículo 12, há uma implicação prática da busca da sabedoria. Então, primeiro ponto, versículos 1 a 4, a busca pela sabedoria. E a partir do versículo 5 até o final do capítulo, as recompensas. Primeiro, a recompensa na mente e no coração. A sabedoria entra no nosso coração, a gente passa a ter uma vida sábia. E agora a recompensa, para facilitar a sua memorização, nos pés. Como assim nos pés? Na sua caminhada. Quando nós buscamos a Deus de forma intensa, íntegra, buscando agradar o Senhor, a sabedoria enche a nossa mente, o conhecimento, e entra no nosso coração. E também direciona os nossos pés nos caminhos do bem. E é isso que ele fala a partir de agora. Versículo 12. A segunda recompensa, nos pés, a ação. Se a primeira é no coração e na mente, a segunda parte aqui da recompensa daqueles que buscam a sabedoria é na ação, nos seus pés caminhando pelos caminhos do bem. Versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então, há caminhos que são das trevas. Tendo a sabedoria no coração, o conhecimento na mente, Deus nos livrará desses caminhos de trevas e nós andaríamos no caminho do bem. Versículo 14. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Primeira coisa que ele livra, do caminho dos maus. Você que tem filhos pequenos ou adolescentes, tem aquela preocupação com as amizades dos seus filhos, ore ao Senhor que bote a sabedoria e o conhecimento na mente e no coração do seu filho,
faça-o ler a Bíblia, faça o culto doméstico, ensine a palavra de Deus, porque o próprio Senhor vai colocar no coração dele para não andar no caminho das trevas, mas andar no caminho daqueles que temem ao Senhor. E aqui ele fala de uma segunda implicação prática do caminho de sabedoria. Versículo 16. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Então ele fala da mulher adúltera. O conhecimento, a sabedoria vai livrar o homem sábio de cair na sedução da adúltera. E aí, concluindo o capítulo 2, versículo 20. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Leia versículo 20 comigo. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Por isso que eu falei dos pés. A sabedoria entra no nosso coração, ilumina a nossa mente e direciona nossos pés para fugirmos do caminho das trevas e andarmos no caminho da luz, no caminho do bem. Essas são as recompensas, mas você vai ter que buscar, irmão. Você vai ter que enfrentar as artimanhas de Satanás, revestido com a armadura de Deus contra as ciladas e as setas inflamadas do diabo. Você vai ter que resistir contra a sua própria carne, que a nossa carne, o pecado, tende a nos desviar das coisas santas. E você vai ter que lutar contra um mundo que o tempo todo está querendo botar na tua cabeça que coisas que Deus abomina são normais e não tem problema nenhum. E para concluir, versículos 21 e 22. Porque os retos, a promessa, habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão delas arrancados. Voltando ao início. O que levou William Carey a se lançar naquela empreitada tão desafiadora? A certeza de que haveria uma recompensa no Senhor. Não uma recompensa nessa vida, mas uma recompensa em ver vidas rendidas aos pés de Cristo. E ele conseguiu isso. E aqui em Provérbios, um pregador e pastor, e também muito envolvido com missões, Paul Washer, comentando Provérbios, Paul Washer diz, Provérbios não é a respeito somente de uma vida sábia. Provérbios é a respeito de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a encarnação da sabedoria. Jesus Cristo é aquele de lá, quem, não precisa abrir, mas se você ler lá em Mateus 12, 42, Jesus disse que ali estava quem era maior do que Salomão, o homem mais sábio que pisou sobre essa terra. Então, o homem mais sábio de que se tem notícia, Salomão. Dele, Jesus disse, aqui quem está quem é mais sábio que Salomão. Porque Jesus é a própria fonte de sabedoria. Em Colossenses, se não me engano, fala que nele estão ocultas todos os tesouros do Senhor. Cristo é a própria sabedoria. E a cruz de Cristo é a sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. Alguém íntegro, santo, reto, que não teve pecado, pisar nessa terra, ser cravado numa cruz para salvar pecadores como eu e você. Esse é o plano de Deus, essa é a sabedoria de Deus. Então, busque a sabedoria do Senhor com intensidade, com fervor, com oração. Deus vai te recompensar. Eu não posso te recompensar. Talvez os seus amigos não vão te recompensar. Talvez os seus familiares vão te rejeitar. Mas Deus é poderoso para colocar a sabedoria no seu coração, na sua mente, e guiar os seus pés nas veredas do bem. Que Deus abençoe sua vida. Se puder, retorne à noite, em que falarei também sobre esse texto, mas com outra ênfase, falando sobre Êxodo e a importância do culto a Deus. Nós já vamos encerrar.